Olá, pessoal. Boa noite para todos e para todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas nesse evento que a gente está promovendo hoje, que é uma aula aberta com o professor Gabriel Binkowski. Eu sou o Vinícius, e antes da gente passar a palavra para ele, eu queria só dar as boas-vindas em nome do Círculo de Estudos Psicanalíticos aqui de Juiz de Fora, falar um pouquinho do projeto para vocês e depois eu passo a palavra para as outras pessoas. Bem, o Círculo é um projeto que está nascendo agora, a gente está num esforço de repensar estratégias de transmissão da psicanálise a partir de uma via que garanta o acesso e que garanta a possibilidade mais ampliada da discussão, da troca, enfim, da construção em torno da psicanálise, nas suas diversas escolas e abordagens. E nesse movimento foi que nós juntamos um pequeno grupo de psicanalistas aqui na cidade e pensamos na estrutura, de um espaço que pudesse dialogar com essas ambições. E aí é desse movimento que nasce o Círculo de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora, que está baseado num tripé. O nosso projeto ele está em torno de um curso de extensão de fundamentos em teoria e clínica psicanalítica, grupos de estudo e num grupo de pesquisa que a gente está elaborando em parceria com a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, junto com o professor Alexandre Cadilli, que está aqui conosco também, que além de professor da Faculdade de Educação, ele também é o diretor de Relações Internacionais atualmente da Universidade Federal de Juiz de Fora e tem desenvolvido um extenso trabalho muito interessante em torno do acolhimento de refugiados na Universidade Federal de Juiz de Fora e também na cidade, né? Uma interlocução bem interessante. O projeto do Círculo, então, ele visa garantir que esses espaços possam ser frequentados e possam ser acessíveis a pessoas que se interessem, tenham um desejo pela psicanálise, independente de um recorte estrito, né, de classe ou de qualquer outro tipo de separação. Isso, então, coloca para a gente alguns desafios, que são desafios da gente poder pensar essa psicanálise em extensão, pensar uma psicanálise que seja capaz de descer à praça de negociações da arena pública e também se colocar e também ouvir, mas também produzir intervenções e que possa também furar uma certa bolha. Eu acho que isso aqui pode até ser uma questão depois para a gente discutir quando passar para a segunda parte desse nosso encontro hoje. Furar uma certa bolha que ainda insiste em olhar para a psicanálise, olhar para o psicanalista como componentes de uma certa elite, de uma certa parte da população que maneja um capital simbólico, um capital social e também um capital financeiro muito destoante da realidade geral. Então, é pensando nisso que a gente cria esse espaço do círculo, é pensando nisso que a gente recebe vocês, é pensando nisso que a gente dá um pontapé inicial nos nossos trabalhos. O grupo de pesquisa deve começar os seus encontros depois da greve, né? Dentro em breve, a gente ainda conversava agora há pouco sobre algumas reformulações. Se você tiver algum interesse, pode procurar a gente pelo Instagram do Círculo, ou pelo e-mail, enfim, entre em contato. Nós também temos dois grupos de estudos que estão começando agora em setembro, um sobre os casos clássicos do Freud, outro sobre conceitos fundamentais. Se interessar, também vai lá no Instagram, tá tudo lá disponível.
Se você tiver interesse em fazer o curso com a gente, tiver alguma questão restritiva do ponto de vista, não pode pagar a mensalidade, o valor está muito acima e tal, entre em contato com a gente também, isso não é impeditivo para que ninguém estude conosco. Então, o ponto é a gente tentar construir uma, uma relação de transmissão baseada no desejo. Se a gente vai conseguir, eu não sei, mas a gente vai tentar. Então, assim a gente deixa as portas abertas a todas e a todos vocês. Não sei se meus colegas querem falar alguma coisa, senão eu já apresento o nosso convidado. Pode ir? Pessoal, a gente está recebendo hoje, com muita alegria, o professor Gabriel Binkowski, né? Que é professor, psicanalista, mas professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, mestre em clínica transcultural e doutor em psicologia pela Sorbonne. Ele é membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política, o PSIPOL, editor associado da Revista de Psicologia da USP, coordena o eixo de Clínica Psicanalítica Transcultural do Grupo Veredas, Psicanálise e Migração, e é um dos coordenadores do Relapso, um grupo interuniversitário de pesquisa em religião, laço social e psicanálise. O tema dessa aula aberta, dessa exposição que ele vai trazer para nós hoje é os embates sobre ética e epistemologia da psicanálise brasileira a partir dos desafios da inclusão. Nós combinamos o seguinte: ele vai falar por aproximadamente 50 minutos, depois a gente vai abrir meia hora para discussão. Então, nesse percurso, vocês vão aí anotando suas questões, suas provocações, suas dúvidas, seus protestos, e depois a gente volta com o professor para trocar um pouco dessas impressões. Tá bem? Gabriel, seja bem-vindo. A palavra está com você. Antes de mais, boa noite a todas, a todos, Vinícius, demais colegas do círculo, mais presentes. Estou muito contente de estar aqui hoje, né? Nesse que é pelo que eu pude ver conversando com o Vinícius, né? Que é um parceirão do nosso grupo Relapso. Religião, Laço Social e Psicanálise é um dos movimentos inaugurais, né, de um projeto que vocês estão dando luz aqui e, de fato, um projeto que me parece muito antenado com o esforço histórico, mas que recentemente ganhou muita espessura, força, extensão, que é de problematizar cada vez mais a psicanálise e a sua presença não só como uma possibilidade de cuidado, uma ferramenta de produção de subjetividade, de encontro com desejo, mas também a psicanálise como modalidade discursiva, de intervenção, de enfrentamento das mais variadas modalidades e estratégias de desumanização que a gente vem conhecendo, e uma psicanálise que tenta fazer justiça, né, aquilo que, como o Jacques Derrida tanto insistia, né, no ano 2000, quando ele faz a conferência Estados da Alma da Psicanálise, uma psicanálise que faz justiça ao seu nome, né, e que tenta encarar algumas das questões que dizem respeito à pulsão de morte e, particularmente, a hipótese do Derrida, a pulsão de crueldade, né? Ou seja, como a gente acaba nas instituições, no desenvolvimento da técnica, nas mais diversas facetas da evolução societal e cultural e política, como a gente acaba criando modalidades de subserviência, de dessubjetivação, e de destruição e de aniquilamento de seres humanos. Então, a psicanálise, né, como bem situa, como eu tentei mais ou menos situar no título dessa proposição, né, que eu faço aqui com vocês essa noite, a psicanálise se vê envolta em certos embates que são da ordem ética e epistemológica,
a respeito dessa questão que aqui eu chamei de inclusão, é a primeira vez que eu uso esse termo inclusão, né? Não usei nenhum trabalho escrito, nenhuma disciplina, nenhum seminário, nenhuma conferência, e achei muito curioso ter aparecido dessa forma, e talvez tenha a ver com a proposta do Vinícius. Então é isso, renovo meus votos de boa sorte, contem comigo para o avançar do trabalho de vocês nesses momentos vindouros, e estou começando aqui a minha exposição de modo bastante aberto, né? Eu sei que a gente vai ter um espaço de diálogo ali no final, mas caso vocês necessitem, desejem, vocês podem desde já me interromper, colocar alguma questão, né? Pedir alguma explanação em algum ponto, que eu acho que é sempre necessário que a gente possa pensar o nosso discurso como não monocórdico, monotônico, né? Como nunca como algo que venha de uma voz só, né? São muitas vozes em vários lugares e eu acho que tentar dar lugar nessas muitas vozes, né? Mesmo sendo aparentemente só um. Eu acho que eu coloco também no título, né? Primeiro, uma ideia de uma separação entre ética e epistemologia, mesmo que essa separação ela seja artificial, na maioria das vezes. A gente poderia acrescentar aí política, por que não? Mas me atenho à ética e à epistemologia. Também coloco o sintagma psicanálise brasileira, que me parece uma discussão cada vez mais relevante para nós, né? Nesse momento em que a psicanálise no Brasil, ela, contrariamente a muitos dos outros lugares do planeta, a psicanálise no Brasil, ela vem florescendo cada vez mais e se tornando um campo, uma prática, um nome que parece encontrar muitas possibilidades. Isso sim tem a ver com esse terceiro ponto dessa conferência, que é essa ideia de inclusão, que é uma ideia complicada, e muitas vezes malograda, né, como a gente vê na coisas como educação inclusiva e, né, em modalidades de disputa política presentes nesse termo inclusão, mas que eu vou começar por aí. Eu vou começar por aí para tentar conversar sobre esse momento tão alegre e potente da psicanálise brasileira, que é como, tomando as palavras do Vinícius, né, uma psicanálise que se vê ah, nesse, nesse, né, nessa linha divisória, nesse Rubicão, nesse momento em que ela, de fato, né, ela, se a gente pode falar em psicanálise, a gente não pode, né, apenas metaforicamente, mas em que aqueles que se utilizam o nome psicanálise no Brasil, que fazem uso, né, que pedem para ser reconhecidos como aqueles que podem usar e podem falar pela psicanálise, eles atravessam fronteiras, né, e essas fronteiras têm a ver, em primeiro lugar, com um descentramento dos próprios psicanalistas, das nossas práticas, uma busca de outros eixos epistemológicos, né? E uma ética que talvez faça algo que é um pouco uma novidade para a psicanálise, enquanto disciplina pensada no bojo das práticas de subjetividade ocidentais. E é aí que eu vou chegar no final, tá? Então, eu queria começar com essa ideia da inclusão, que é uma palavra tão em disputa, porque a ideia de inclusão, ela às vezes flerta ou ela é confundida com uma certa concepção ou universalista, algo que precisa ser para todos, ou com uma concepção de recusa das especificidades das diferenças, né? Como algo que a gente tem, por exemplo, numa das nossas mais caras e importantes bandeiras do Sistema Único de Saúde do Brasil, né? Em que a gente trata diferentemente as diferenças, né? E tenta fazer justiça às diferentes necessidades. E a inclusão, se a gente for ler do ponto de vista psicanalítico, né? E eu vou tentar aqui, tento, né, nas minhas pesquisas, no meu trabalho, com
com os grupos, né, com os quais a gente se articula, tento me utilizar da psicanálise para pensar as coisas, né? Não apenas me utilizar de um discurso, né, militante, o que quer que seja, sobre psicanálise, né? Mas estou realmente pensando a psicanálise desde um lugar de extensão, né, e de um lugar que contesta uma noção que o Lacan problematizou, que é a noção de extraterritorialidade. E a noção de extraterritorialidade? Ela significa algo que aparece, né, nas discussões sobre psicanálise e extensão, que é que a psicanálise ela jamais poderia ser definida dentro de um campo específico, né? A psicanálise ela não seria da psicologia, mesmo sendo uma psicologia das profundezas, ela não seria enquadrada dentro da psiquiatria, mesmo sendo um dos mais longevos sonhos do próprio Freud, que a psicanálise se tornasse uma teoria operatória da psiquiatria e da psicopatologia. Então, a extraterritorialidade, ela, por exemplo, aparece numa ideia que acaba ainda sendo respeitada, apesar de tudo, de que a psicanálise ela não é exatamente uma profissão regulamentada. Ela fica meio que num lugar de fora. Tanto é que a gente pode discutir muitas vezes, mas a psicanálise é uma prática de saúde, ela pode ser incorporada às disciplinas do cuidado. Muitas pessoas fariam uma defesa absolutamente brilhante de que a psicanálise poderia ser considerada uma ferramenta artística, de uma estética ou estilística da existência, ou mesmo que a psicanálise poderia ser entendida como no seu aspecto cultural, filosófico, por que não? Mesmo não sendo uma filosofia. E a extraterritorialidade, ela se apresenta através dessa discussão, dessa irredutibilidade da psicanálise a uma coisa só. E essa irredutibilidade é algo que está muito pujante no desenvolvimento não só da técnica, dos conceitos, mas também na dialética constante que a gente vê presente na história da psicanálise, em como a gente vai ao longo das décadas conseguindo alternar discussões, temas, conceitos. E aqui eu posso dar alguns exemplos dessa alternância, né? A gente viu nas primeiras décadas do desenvolvimento da psicanálise, ali na primeira e segunda gerações de psicanalistas, com Freud, aquela geração chamada heróica da psicanálise, uma certa predominância da função do pai como algo que deteria centralidade simbólica para o laço social e para a vida psíquica. Posteriormente, com os desenvolvimentos anafreudistas, kleinianos, winnicottianos, a gente viu uma torção em relação à função da mãe, né? Operando como uma nova centralidade dos registros teóricos e mesmo técnicos da própria psicanálise. Na sequência, né, a partir do movimento lacaniano e pós-lacaniano, tivemos de novo uma retomada da função do pai como um operador para a psicanálise. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a psicanálise ela ocupa ou ela se só é possível dentro desse registro da extraterritorialidade, porque ela acaba não se circunscrevendo a um campo já dado. Afinal, quando a gente acha o inconsciente, aquilo não é mais inconsciente. Outra coisa já o é. E a gente está sempre nessa discussão e nessas pautas, né? E aí, para tentar começar a pincelar um pouco mais esse tema da inclusão com vocês. Isso eu acho que de pronto, né? Isso nos remeteria a, primeiro,
né, a esforços de diferentes gerações de psicanalistas de trabalhar com as patologias, os sofrimentos, as condições psíquicas, as condições, por que não físicas, as diferentes condições das vidas, e de afirmar que diferentes modalidades de existência e de sofrimento poderiam sim ser escutadas e se tornar objeto de trabalho da psicanálise. Não é à toa que a gente vê nas últimas décadas uma ampliação muito grande, não só de dispositivos voltados a diferentes populações, né? E aqui no Brasil nós temos testemunhado de algo muito impressionante quanto à pluralidade de grupos e de práticas que oferecem algo psicanalítico, ou seja, em que se aposta na hipótese do inconsciente para escutar discursos, para pensar na vida de seres humanos, para entender o laço social, para fazer frente às transformações societais e políticas. E isso eu acho que é muito meritório na América Latina, né? Em alguns outros lugares do planeta também a gente vê um florescimento de certas iniciativas psicanalíticas que, primeiro, né, se dizem psicanalíticas por trabalharem com a hipótese do inconsciente e por um determinado tipo de intervenção que é baseado em transferência. Então, a gente começa a falar da inclusão a partir daí, da inclusão de cada vez mais públicos e de modalidades de sofrimento na psicanálise, e de dizer, olha, a psicanálise não só precisa, mas deseja se transformar de modo a acompanhar as transformações da humanidade. Né? Eu tenho alunos, por exemplo, que têm se debruçado sobre questões envolvendo as inteligências artificiais, né? E como elas modulam a subjetividade, o desejo, as formas de reconhecimento, né? Acho que é um tema bastante necessário hoje em dia, até mesmo a gente poder a pensar sobre, né, o quanto o sujeito se transforma logicamente a partir do contato com os algoritmos, né? Se a gente não falaria de um sujeito algorítmico, assim como a gente fala de um sujeito do desejo. Porém, dando sequência ao que eu vinha falando, temos visto aqui no Brasil, em outros lugares também, o surgimento de grupos que não só tentam produzir dispositivos e releituras e novas leituras conceituais da psicanálise de forma diversa, mas também que repensam o que seria a instituição em psicanálise, a formação psicanalítica, que contestam respostas tão dadas como o argumento do tripé, e que mais ainda, né, vão fazer releituras sistemáticas da história da psicanálise, de sua ética e de sua epistemologia, portanto, de como elas foram operadas por seres humanos em diferentes momentos, a partir de uma localização cultural e subjetiva desses seres humanos que operavam com a psicanálise, né, tentando compreender movimentos de recusa da psicanálise, de recusa mesmo, né, no sentido do laço social perverso, de compadrio da psicanálise com as formas sociais e políticas de exclusão e segregação. Né? A gente tem observado um movimento que já é antigo na psicanálise, a gente não pode cair na psicanálise brasileira e não podemos cair na cilada de que é novo, de uma leitura das modalidades de segregação e de racismo presentes no Brasil, no laço social brasileiro, né? Algo que vem desde os anos 40, né?
psicanalistas, mulheres e homens, negras e negros, especialmente, que desenvolvem trabalhos nesse campo há décadas. Isso não é novo, né? Mas isso está cada vez mais em pauta e a gente não pode também silenciar as gerações que já haviam pensado sobre isso. Ah, então, né, eu acho que temos tido essa alegria de acompanhar a contestação da relação entre psicanalistas, formação, técnica psicanalítica, clínica psicanalítica e dinheiro e pagamento, a relação disso tudo com a segmentarização das classes sociais. Isso tudo está acontecendo. E a gente pode entender esses fenômenos todos como algo que fala da inclusão, inclusão na psicanálise. Só que é importante, isso Freud, né, nos lembrava desde um texto, desde a interpretação dos sonhos, né, do texto sobre xistes, mas ele tem um trabalho ali de 1911 sobre o sentido antitético das palavras. Um trabalho bem lacaniano até do Freud, em que ele vai fazer essa hipótese de que quando a gente fala uma palavra, ela puxa o seu contrário, né? A gente fala belo, ela puxa o feio. A gente fala pequeno, puxa o grande, né? Como se a linguagem tem essa recursividade presente nela. E quando a gente está falando de inclusão, sistematicamente, a gente está falando de exclusão. A gente está falando de excluído. E ao falar de excluído, a gente está dizendo que tem um terceiro, né? Tem um terceiro que não está dentro de um par, que não está num conjunto, que não está na dialética, que não está numa certa métrica, está do lado de fora. E isso é bem interessante para que a gente possa ler psicanaliticamente, porque isso diz respeito a essas modalidades de inclusão e, portanto, de exclusão, a algo que, a partir da teoria psicanalítica, a gente entende como sendo da ordem do gozo, né? Qual é o gozo presente nos movimentos de inclusão e exclusão? E isso me parece algo que a gente tem recentemente arranhado, né? E isso responde a, a essas questões que vêm ficando claras, né, na psicanálise brasileira, na psicanálise feita aqui no Brasil, né? Eu insisto numa psicanálise brasileira, de modo a caracterizar uma história própria da psicanálise aqui, e mais ainda, de modo a fazer justiça a diferentes iniciativas ao longo das décadas, né, que tentaram produzir não só transformações dentro da própria psicanálise, das suas modalidades de formação, mas dentro da própria sociedade com a psicanálise. E isso incorreria, né, em algo que a gente pode considerar como sendo da ética psicanalítica, né, de escutar e transformar o escutar. E por que do gozo? Né? Porque a psicanálise, se a gente a toma na sua radicalidade, como pediu Derrida, né, nesse texto, Estados da Alma da Psicanálise, a psicanálise, por fazer justiça a ela, entender que as relações humanas, elas estão sempre domadas ou tomadas, né, a partir de um certo desejo de redução do outro, de domesticação do outro, de subserviência do outro, né? Isso é a hipótese uma das hipóteses do Derrida a propósito da pulsão de crueldade, que o laço social ele acaba aniquilando a diferença. A gente não precisa ir muito longe na teoria da psicanalítica para já começar a pensar sobre isso, né? Quando a gente estuda os quatro discursos em Lacan, essa proposição lacaniana, né, que tem o quinto discurso, tem a hipótese de um sexto,
mas que é algo que o Lacan desenvolve em paralelo à ordem do discurso de Michel Foucault. Né? Foucault dava o seminário na terça, Lacan na quarta, né? Era muito colado uma coisa com a outra. Mas quando Lacan vai desenvolver essa hipótese, essa teoria, na verdade, ou esses operadores, melhor dizendo, dos quatro discursos, tem um ensinamento muito básico que a gente perde seguidamente nele, que é o seguinte: um discurso tem um só sujeito, né? Tem um sujeito, tem um objeto. E não é sempre que o sujeito é o agente do discurso. Muitas vezes o sujeito está no lugar de objeto do discurso. É, e eu acho que algo que a gente pode situar como sendo uma novidade da psicanálise na cultura ocidental, e essa já era uma hipótese lacaniana também, de Lacan, melhor dizendo, é que a psicanálise ela incorre numa inovação no tipo de laço social que ela propõe que exista. E isso é o que o Lacan chamou de discurso analítico ou do discurso do analista. E é bastante, eu acho, então vou tentar explicar de uma forma mais lúdica, assim, né, para dizer que o discurso do analista é um discurso em que, né, um sujeito vem com sofrimento, e ele, né, para falar, para se colocar como sujeito falante diante de um psicanalista, ele vai, né, exprimir uma demanda. O sujeito da demanda, né, ele testemunha que lhe falta algo. E uma das hipóteses lacanianas, né, a partir desses grafos, desses matemas, né, do discurso, é o que está faltando para o sujeito é um significante que explique por que que ele sofre, que indique o que lhe falta. É muito fácil para um sujeito, às vezes, né, e a nossa sociedade parece que nos coloca nesse lugar de não querer saber. Mas o encontro com a psicanálise ela dá lugar a um movimento de desejo de saber. Então, né, propõe Lacan, fazendo uma releitura do Freud, né, que vamos pensar em alguma coisa da clínica freudiana, ela surge na histeria, com os fenômenos histéricos, e não é por acaso, porque os fenômenos histéricos, eles falam de um corpo portador de um sofrimento que não se inscrevia dentro de uma modalidade de leitura de sofrimentos. Por isso que o corpo, na histeria, é um corpo que não segue a anatomia, é um corpo cujos sintomas eles apontam para um sentido psíquico cifrado, decodificável, que pode ser compreendido, que pode ser entendido. E como a gente pôde perceber, né, tanto no desenvolvimento da clínica freudiana, inicialmente, é que todo tratamento psicanalítico, ele precisava de uma estericização. Toda psicanálise é uma psicanálise de histeria e do infantil. Mas de histeria porque a relação transferencial ela é uma relação em que ela entra, né, nessa relação em que um espera que um outro lhe dê algo que explique por que ele sofre, do que ele sofre, ou até mesmo o que ele tem que fazer. E isso é uma posição histérica. É oferecer-se para o outro, de modo que o outro diga o que eu tenho que fazer, do que eu sofro, ou o que me faz sofrer. Só que a sacada da histeria, o mérito da histeria, é que isso nunca é suficiente.
Nunca. Porque a histeria, ela se caracteriza por essa insatisfação com a resposta dada pelo outro. E aí aqui a proposição lacaniana, que se vocês verem os discursos, né, uma tema dos discursos tem uma inversão, né, exatamente espelhado o discurso da histérica e o discurso do analista, é que a psicanálise, enquanto uma prática discursiva inovadora, e provavelmente nunca existiu, e quando ela acabar, nunca mais vai existir, na psicanálise, o operador do discurso, o agente do discurso, aquele que mexe com ele, que dirige o discurso, que é o analista, ele abdica da sua posição de sujeito de modo a ser um objeto para o outro. E esse movimento subjetivo, ele, segundo a hipótese lacaniana, ele leva o sujeito em análise, que é um sujeito barrado, a produzir significantes primários para a sua própria história, que expliquem o seu próprio sofrimento. Podem ser significantes recolhidos numa história, em discursos que vêm do Alhures, que são transmitidos de uma geração a outra, que estão no social, mas o sujeito se reapropria desses significantes para torná-los seus, né? Ou seja, o sujeito do discurso analítico, ele se coloca lá como objeto, ele pede que lhe digam algo, mas ele, trabalho analítico é aquele de sair com coisas que sejam suas. E isso que eu estou falando na discussão sobre inclusão e exclusão é que o movimento psicanalítico, ou o movimento da psicanálise, melhor, né, o que a gente faz com a psicanálise, é literalmente composto por duas partes. Uma, esse esforço constante de se retirar do lugar de sujeito que sabe, e dois, entender que a gente não sabe o que é melhor para ninguém. E isso é muito difícil. Entender que a gente não sabe o que é melhor para alguém. Isso me parece o maior desafio da psicanálise, e algo muito, muito difícil de ser transmitido enquanto experiência, enquanto teoria, de que a gente tenha recursos para pensar isso, né? Que isso está no coração da ética psicanalítica, né? Se a gente for ler sobre deontologia, das práticas clínicas, da psicologia, a ética da psicanálise, a gente vai chegar num monte de formulação sobre desejo, a ética do desejo e tudo mais. Porém, e aqui a sacada que a gente vê em algo como trabalho sobre Kant com Sade, do Lacan, que muitas vezes aquilo que é da ordem do desejo repete ou recupera esses movimentos de subserviência, de submissão subjetiva em relação ao outro, porque a gente é subjetivado às nossas condições lógicas de sujeito tão fundamentadas dessa forma, né? Em ir atrás de objetos ou de explicações, de palavras, de coisas, de olhares que a gente acha que é aquilo que a gente precisa, quando na verdade o que a gente tem é uma necessidade, né? Um imperativo de reconhecimento de que algo nos falta. E aqui eu retomo um pouco essa dificuldade, né, ou esses paradoxos e esses embates que a gente tem hoje sobre a psicanálise, os movimentos psicanalíticos, os dispositivos de psicanálise, dentro dessa expectativa de uma inclusão de modalidades de sofrimento, de uma inclusão de pessoas, de grupos societais que nunca se beneficiaram da psicanálise,
e também de uma inclusão de diferenças culturais, políticas e sociais dentro, né? Se dentro já é inclusivo, no escopo dos psicanalistas, de quem pode almejar enunciar-se com esse significante, psicanalista. E esses embates são complexos porque eles nos levam para muitos cadafalsos, eles nos levam, o nosso trabalho militante, muitas vezes, as nossas convicções políticas, elas nos levam a flertar com a ideia de que a gente sabe o que é melhor para o outro e de ignorar que tem uma dimensão da nossa subjetividade que se forma nessa relação de submissão para com a alteridade. Acho que isso, recuperando um pouco aqui, né, alguns dos trabalhos seminais que a gente tem conseguido não só ler e reler nos últimos anos, mas tornar cada vez mais fundamentais para uma psicanálise brasileira. A gente pode olhar com bastante rigor, né, para trabalhos como os de Cida Bento, Lélia Gonzalez, Rita Segato, né? Eu acho que tem toda uma série de pensadoras, que a gente poderia chamar mesmo de um afro, né, de um afrofeminismo psicanalítico que a gente tem observado no Brasil, que tem ensinado muito, tem nos permitido fazer leituras cada vez mais interseccionais dos fenômenos. E é interessante isso, né? Eu tive muitos anos de práticas na França, depois no Brasil, antes também no Brasil, mas mais recentemente em São Paulo. E é bastante impressionante ver o quanto alguns anos, ou cada geração, mais ou menos, de trabalho psicanalítico com certos autores, acaba criando certos imperativos categóricos, né? Certos lugares comuns, certos politicamente corretos em relação à psicanálise. Acho que a gente está, de alguma forma, aqui no Brasil, mais recentemente, né? A gente vem observando nos últimos anos algo que eu chamaria da nova figura do psicanalista neutro. Que é o psicanalista neutro, né? Ele é uma discussão que se apresentava lá nos anos 50, 60, nesse momento em que a psicanálise ainda desbancava outras modalidades psicoterapêuticas, na própria psiquiatria, né? Um momento em que a gente estava começando a ter no Ocidente as formações em psicologia, a psicologia clínica enquanto profissão ainda inexistia de uma forma mais consolidada, como só foi se dar a partir dos anos 70, mas o psicanalista neutro, tal como pensado por figuras como Maurice Beauvais, por exemplo, o psicanalista neutro era um psicanalista que conseguiria fazer sua prática analítica independentemente do contexto cultural e político. Seria um analista que conseguiria sustentar uma suposta neutralidade, né? E essa neutralidade, por bastante tempo, ela foi confundida com certas regras, né? Não só com certas indicações, com certos conselhos, como sustentava o Freud. Isso não é uma piada, mas você sabe que tem muita instituição de psicanálise que até hoje recomenda aos seus analistas um código de vestuário, né? Eu estudei em lugares em que se aconselhava que o analista deveria sempre usar azul escuro ou cinza.
não cumprimentar os seus pacientes, não dar indicativos sobre a sua subjetividade. Isso foi por bastante tempo uma figura, né, uma maneira de portar-se enquanto um psicanalista neutro, com a desculpa técnica de que tal postura levaria os pacientes a, enfim, poderem se utilizar do psicanalista como um espelho no qual né, ele seria cenário de projeções, né, repetindo certos movimentos e tudo isso. Havia uma espécie de um degradê teórico e técnico para explicar tudo isso. Acho que mais recentemente aqui no Brasil, né, eu acho que de uma forma muito salutar, inclusive, a gente se viu diante, né, não só de um retorno de certas concepções de direita, de extrema direita, que foram paulatinamente, né, se mostrando como repetições de certos elementos estruturais da história brasileira, né? Uma história que é extremamente violenta, uma sociedade que é calcada, sim, na exploração de muitos, no benefício de alguns, numa exclusão sistemática do simbólico de boa parte da população, numa deslegitimação de formas de vida, né, de modalidades de crença, de existência, de fazer arte e assim sucessivamente. Então, no Brasil, a gente pôde refletir, né, nos últimos anos, e isso parece que se tornou bastante operante durante o governo Bolsonaro, durante a pandemia, né, em que, por exemplo, não sei se você sabe, mas em muitos lugares do mundo pegou muito mal as práticas clínicas e a psicanálise ser feita de forma remota, né? Como se isso fosse funcionar de acordo com um certo desejo neoliberal de não parar durante a pandemia, isso fosse estar de acordo com certos governos fascistas, né? Que eram bastante imperiosos enquanto a propósito da limitação, da circulação e tudo mais. E aqui no Brasil, não, né? A gente viu de uma maneira bastante ampla que psicanalistas, né, psicólogos, mesmo institucionalmente, se defendeu, né, as práticas online e a manutenção das mesmas por bastante tempo como uma ética de defesa da vida, né, e como uma possibilidade de ampliação do tratamento psicanalítico para pessoas que não podiam até aquele momento ter tido, ter tido esse acesso à psicanálise, às formações psicanalíticas online, como esse encontro que a gente está tendo hoje, foram ganhando bastante espaço, os influencers de psicanálise, as modalidades de transmissão online, os canais de YouTube, de Instagram, de TikTok, né? Isso também fez parte dessa invasão da psicanálise da grande mídia, né? Como um nome que circulava muito por aí. E isso, claro, nos levou a muitas possibilidades de encontro, de leitura, né? De inclusão, né? E mesmo de inclusão da psicanálise em certas esferas societais das quais ela se abstinha, né? Isso foi algo muito importante. Porém, isso também, isso não é, isso não é livre, isso não nos livra de certos problemas, de certos embates, de certas disputas, né? Como eu vinha falando, a propósito dessa figura do psicanalista neutro, né? Que vocês podem pensar, poxa, mas o psicanalista neutro não é esse que não se envolve em política, que não deixa mostrar sua subjetividade ao paciente, né, que, enfim, que se veste sempre de um jeito, que não tem cor, que não tem raça, que não, né, tudo mais. Muito pelo contrário, a gente foi nos últimos anos, né, problematizando de tal forma a história, a subjetivação dos grupos psicanalíticos, que se passou a considerar cada vez mais que a inclusão dependia dessa localização espaço-temporal dos psicanalistas
e mais ainda, né, de uma colocação de si mesmo enquanto analista como um sujeito do seu tempo e como um sujeito que precisava, por exemplo, denunciar, se autodenunciar dentro, dos seus benefícios sociais, do seu gozo social, né, com aquilo que muitos de nós tiveram a partir da sua cor de pele, a partir das suas inscrições sociais e econômicas. Eh, Como eu vinha dizendo, isso me parece um movimento muito salutar da psicanálise brasileira. Isso é um movimento muito salutar de democratização da psicanálise brasileira, mas isso também vem com alguns riscos, né? E eu venho chamando essa essa questão, né, da nova face do psicanalista neutro, a partir de uma leitura da própria Cida Bento, né, dos Pactos da Branquitude, que é o Pacto Narcísico da Branquitude, né, que não sei se vocês já tiveram acesso a essa literatura, né, que é bastante importante, em que ela vai considerar Cida Bento, né, se utilizando de uma teoria keynesiana de base, de que, né, os brancos, a cultura branca, o olhar branco, ele foi sempre dominador na cultura, né? E essa dominação o colocava como dentro, numa espécie de espectro de invisibilidade, como se o branco fosse aquele que não tivesse cor. E, né, diz a Cida Bento, não é que os brancos se reúnem às 5 da manhã numa salinha para decidir que só vai entrar professor branco na universidade. Alguns fazem, tá? Professores ou políticos, enfim, em diversos grupos a gente vê isso. Mas o detalhe que a cidadã busca é que existe uma invisibilidade mais ou menos presente e operante nesse pacto narcísico, né? Nesse pacto narcísico. Ah, E por bastante tempo, né, como é que a gente foi lidando com esse tipo de questão? E quando eu digo a gente, eu digo, né, os brancos mais privilegiados, né, que vêm de um certo patrimônio simbólico, notadamente dentro da psicanálise. Se lidava com isso, né, com algo que eu chamaria como sendo da ordem ética do faço o que eu preciso fazer e depois eu deito no meu travesseiro, com o sono dos justos. Quando eu falei da nova face do psicanalista neutro, é algo que a gente pode sim pensar como uma nova volta do pacto narcísico da branquitude. É essa concepção de que se eu estudo certos autores, notadamente autores negros, se eu milito dentro de um certo segmento discursivo de esquerda, se eu incluo pessoas negras, autores negros, artistas negros dentro da minha experiência estética, do meu círculo, é como se eu estivesse fazendo a minha parte. E isso me parece algo bastante problemático, porque, como eu vinha dizendo, nessa hipótese de que isso é uma nova face, uma nova volta do pacto narcísico da branquitude, ela acaba promovendo uma nova versão do psicanalista neutro, que é aquele que é o psicanalista antifascista, antitransfobia, antirracista e assim sucessivamente, livrando o sujeito do choque que é uma experiência propriamente de psicanalista, que é a experiência de não saber
que é melhor para o outro. E mais ainda, de uma experiência de de colocação em xeque da própria subjetividade. E isso não pode ser só um movimento estético, só um movimento ético e epistemológico. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, Vinícius, é bom finalizando já? Também não sei, não. Bom, acho que já deu uns 40, quase 50. Mas aqui eu já me dirigindo, né? Eu estou querendo pensar essas questões aqui com vocês, né? Como sendo realmente uma transformação de paradigma necessária para a gente na psicanálise, porque é isso, gente. A gente não vai se transformar enquanto sociedade, enquanto cultura, né, e se a psicanálise pode nos ajudar a algo nisso, né, inclusive nesses desafios da inclusão, é entender que o único jeito de fazer isso é fazê-lo psicanaliticamente, que é entendendo o meu gozo, né? E não só o meu gozo, mas meu desejo, enquanto analista, enquanto cidadão, de dominação e de aniquilação da diferença. Entendendo que cada um de nós é um grande racista, um grande racista, que os nossos movimentos subjetivos e psíquicos são cheios de agressividade e não suportam a diferença. E o jeito com o qual a gente lida com isso é de uma pseudo-inclusão, é de uma pseudo-transformação de si que é da ordem estética, que é da ordem funcional. E aí eu acho que entrando nessa seara da ética estética, né, primeiro a psicanálise, ela, né, na sua ética, que é uma ética do desejo e da responsabilidade, ela nos exige perguntar o que que a gente quer com esse desejo de democratização da psicanálise, o que que a gente quer? Ganhar novos e mais seguidores, ter sucesso, criar mercado, reservar mercado. O que que a gente quer com as nossas transformações epistemológicas, com a nossa forma de compreender? Transformar a psicanálise numa visão de mundo em que eu possa falar dos mais diversos assuntos, em que eu possa dar palpite de como criar crianças, né? Como lidar com os desafios do mundo corporativo. É isso? Então, que eu tentei apresentar aqui para vocês é uma discussão a propósito desse lugar de extraterritorialidade da psicanálise, que foi inicialmente pensado como uma ferramenta conceitual para entender a psicanálise, sempre colocando-se do lado de fora, né, ou como irredutível a certos discursos. Depois, mostrando que essa extraterritorialidade acabou funcionando como um tiro pela culatra. Afinal, ela fez muito mais uma psicanálise morta do que viva, né? Uma psicanálise pouco disposta a se transformar. Mas mesmo assim, né, a gente viu que com o passar das décadas, né, com o espírito do tempo, sim, a psicanálise pôde, né, os movimentos psicanalíticos puderam e podem se reflorescer, se transformar. Eu acho que o Brasil vem vivendo um caso muito feliz, né, de transformações, das modalidades de clínica de psicanálise e da legitimidade da psicanálise enquanto uma forma de entender os sofrimentos, né, de estar presente na sua discursividade, mas que isso também nos leva a muitos paradoxos
né? E esses paradoxos precisam ser entendidos psicanaliticamente, porque o desejo, o aparente desejo de inclusão, ele raramente leva em consideração aquilo que nos falta, né? E aquilo que nos falta, né? Como bem dizia, né, o Lacan, a partir dessa ideia do discurso analítico, é que a gente vai ter que conviver com uma espécie de vazio e de impossibilidade de definir completamente as coisas, de terminar, de dar o ponto final, de sentenciar, né? E assim que eu acabo, né, trabalhando aqui um pouco essa ideia de que a gente cabe a cada um de nós, enquanto analistas, enquanto cidadãos que trabalham com psicanálise em diversos lugares ou em diversos espaços sociais ou culturais, de nos redefinir constantemente, mas também de nos contestar nesse nosso desejo de atuar com a diferença, de ouvir o sofrimento e, claro que por trás de todo cirurgião ou de alguns dos bons cirurgiãos existem crianças que tinham um certo comportamento sádico de cortar o outro ser humano e que puderam sublimar isso, né? E que talvez a gente precise se encarar dessa forma, né? Como pessoas dotadas de agressividade e que são sim capazes de aniquilar o outro, né? E que suportam muito mal a diferença, né? E me parece que se a gente pensa grupos, se a gente pensa instituição, se a gente pensa nossas práticas nesses extremos, né? E nesse tipo de baliza ética, a gente tem mais sorte de ser bem-sucedido, que é conseguir nos retirar, né? E conseguir permitir que o outro apareça da forma que for possível para ele, né? Sem que o eu saiba o que que é isso. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Gabriel. E agora eu queria deixar aberto aqui o microfone. Nós temos questões, como que essa fala chega aí para gente? Alguém tem alguma questão que quer começar a trazer para gente? Posso começar, Vinícius? Por favor. Boa noite, Gabriel. Boa noite, colegas. Eu gostei muito da sua fala, acho que foi muito pertinente, muito atual. Apesar de estar usando atual, gostei muito dessa visita que você fez, né, nesses temas que a gente tem trabalhado e que estão muito populares hoje, e que são as questões do racismo, as questões de gênero e todas as outras questões sociais que têm perpassado muito a clínica e que os psicanalistas não têm mais conseguido fugir, né? Então têm ido encarar também teoricamente. Essa visita que você fez de que não é algo novo, né? De que é algo que já vem sendo produzido, só que talvez não tivesse a voz que devesse ter em outros contextos. Até por essa coisa que você desenvolveu depois do espírito do tempo, né? A questão do Zeitgeist, todas essas coisas. E no meio de, quando você estava falando um pouco disso, você trouxe alguns questionamentos que têm sido feitos, algumas lógicas, né, que são dadas na psicanálise. Dentre elas, você falou do questionamento da lógica do tripé, que é quase uma unanimidade, né, uma coisa realmente dada. Todo mundo fala disso, todo mundo espera isso e vai buscar uma formação psicanalítica dessa maneira. Inclusive, as questões sempre surgiram muito aqui entre os debates do grupo, né? E aí, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais, né, sobre isso, desse questionamento, dessa lógica do tripé. Quem que tem feito esse questionamento? Por onde tem passado isso? Que eu fiquei bem intrigado com esse ponto. Quer deixar circular pouquinho, Vinícius? Como é que vocês se organizam? Umas três questões, talvez, eu comento. Podemos ter mais questões? Posso ir então? Pode ir. É, boa noite, Gabriel, boa noite todo mundo que está aqui com a gente. Eu acho que eu vou entrar até um pouco na seara de algumas conversas e debates que eu e Vinícius temos. A gente vê muito hoje, né, tanto nesse espírito de inclusão, democratização, a gente pensa muito na questão das clínicas públicas. Só que em alguns momentos
dentro dessa própria questão, e você fez essa provocação, né, desse certo espírito de inclusão, mas que, na verdade, às vezes pode mascarar alguma questão de reserva de mercado, né? Mas dentro dessa questão das clínicas públicas, é pensar, e acho que vai um pouco ao encontro do que o Otávio perguntou, as possibilidades de oferecimento de formação, né? Porque em alguns momentos as clínicas públicas podem soar como white savior, né? Assim, os psicanalistas brancos que se oferecem a uma certa escuta social, digamos assim, e esse significante que também circula muito, né? Mas até que ponto há uma possibilidade de oferecimento de formação para que se gere uma autonomia de novos psicanalistas que atuem no território a partir das próprias demandas do território, né? E não como um elemento externo que vem para oferecer essa escuta. Eu queria se você pudesse também falar um pouco sobre isso. Mais alguém? Eu não sei se é uma pergunta, mas eu achei muito interessante quando você chama a atenção, e eu acho isso particularmente interessante, porque a gente está fazendo um movimento de começar uma escola, né? Tipo, de algum modo a gente está aqui debatendo isso. E eu achei muito interessante, eu nunca tinha pensado desse jeito que você falou hoje, quando você traz, a gente se constitui a partir do discurso do mestre, que é o discurso do escravo. E eu nunca tinha, a gente está, enquanto bebê, no lugar do escravo. E eu nunca tinha conseguido pensar como, quando a gente entra numa instituição, o quanto dessa lógica está presente. E aí, o quanto que é difícil a gente assim, poder se colocar no lugar de exceção. Então, assim, essa experiência da escola, enquanto, embora hoje não se dita, né, você não deve usar essa roupa, por outro lado, a gente sabe que tem uma série de outros preceitos, ou seja, como se hoje em dia a gente não fala mais da roupa. Mas, por outro lado, a gente sabe sim que circula uma série de preceitos que o psicanalista deve ser assim, assim, assado. E aí é muito interessante as questões que foram colocadas antes, que talvez só a partir de efetivamente acolher as diferenças que a gente vai poder oferecer alguma outra coisa, né? Porque se a gente tem uma massa de todo mundo mais ou menos parecido, é mais fácil, né? Ah, fulano tal coisa, ciclano tal coisa. Então, assim, é um comentário, eu acho que foi o que me suscitou e que eu achei muito interessante. Mais alguém? Oi, gente. Oi, Gabriel. Olha só, quando eu me inscrevi para te ouvir, eu falei assim: nossa, caramba, vai falar inclusão. O que é isso? Aí você vem e traz essa surpresa que, na verdade, a inclusão é a exclusão. Aí a minha cabeça está assim, ó, a mil, você não tem ideia. Mas que interessante. Eu fico assim pensando assim, o que está faltando para a gente mexer aí nesse processo da inclusão, na verdade. Tá? Obrigada. Mais alguém, gente? Eu queria deixar duas questões aqui, que na verdade eu ia até desenvolver um pouco mais, mas eu acho que vai ficar no pacote do que as pessoas trouxeram e vai encaixar direitinho. A partir da sua fala, né? Ninguém sabe o que é melhor para ninguém, que na verdade é uma forma mais clara de enunciar essa ética da psicanálise e uma ética do desejo, né? Quer dizer, não tem como definir isso. Por outro lado, a psicanálise ela tem um nascimento. Eu não posso dizer que ela tem uma data de nascimento, eu não sou muito desses de data, mas ela tem um nascimento e é um nascimento histórico. Ela é atravessada por um tempo histórico. E aí, se por um lado
ninguém sabe o que é melhor para ninguém, e a gente pensa isso a partir de uma episteme psicanalítica. Por outro, a psicanálise é um evento burguês, burguês no sentido clássico do termo. Ela nasce na burguesia vienense e ela vai transitar a partir daí por um recorte clínico, social, vai respirar certos ares de uma modernidade. E aí é que me traz a questão, né? Que eu queria pedir, só te ouvir um pouquinho. Me parece que, em alguma medida, a gente tem uma ânsia de encarar a psicanálise como alguma espécie de cura, alguma espécie de cura, quando me parece que talvez ela esteja muito próxima de um sintoma. Essa é a provocação. A segunda, que também tem a ver com isso, vai na mesma linha, é a gente tem aquele texto famoso da Spivak, né? Pode o subalterno falar? E eu queria reverter essa pergunta e te ouvir um pouco. Pode o subalterno ser escutado? Eu acho que é uma outra questão que se coloca, né? Enfim, essas duas aí. Obrigado, gente. Vou fazendo alguns comentários a partir disso. A gente segue o barco depois. A gente começando, vou pela ordem, né, de como as perguntas foram aparecendo para fazer uma costura aqui, né? O comentário do Otávio a propósito do tripé. Acho que o tripé, ele ocupou e ocupa por bastante tempo um lugar de falo da psicanálise, né? De falo das escolas de psicanálise. Então, o que que é o falo? Né? De forma muito simples e grosseira. O falo é o orientador da cadeia significante, né? É para onde os outros significantes se dirigem, como se a gente está falando de uma determinada coisa. E ele é um falo porque, literalmente, o que que é um tripé? Poxa, a imagem do tripé é um três, é um terceiro, olha só, vocês vejam essa, não é dois, precisa de um terceiro, ou seja, precisa de um analista, né? Precisa de um analisando, precisa de uma instituição, precisa de um analista, informação, de um supervisor e da instituição. Precisa do analista, informação, precisa do paciente, precisa da instituição, precisa do analista, informação, precisa do professor, do analista de dados, o que quer que seja, precisa da instituição. A gente vê uma circulação dentro desse tipo de tripé, mas com uma repetição, que é o lugar da instituição. E o lugar da instituição me parece que mascara, né, algo que a gente vê no trabalho do Dani Roberto Dufour, né, sobre a Trindade, sobre o neoliberalismo, né, como tem algo, na verdade, que faz às vezes de um, né, que está sempre presente, que está sempre ali, que é a instituição. Então, eu acho que a minha aposta aqui te respondendo é que o tripé, ele teve como serventia arqueogenealógica para o desenvolvimento da psicanálise ser uma ferramenta de reprodução institucional. Tanto é que tem pouquíssimos grupos psicanalíticos que de fato abrem mão de oferecer formação formalizada. Né? Eu lembro que acho que no Brasil o primeiro que faz isso é o EBEP, né, do Joel Birman, né, que vai dizer não oferecemos formação, que significa não indicamos com quem você faz análise, ou que você deva fazer análise com alguém dos nossos quadros. E acho que o único, né? Então, essa minha aposta de, bom, o tripé, na verdade, é um falo, e ele, no final das contas, ele é uma tentativa de deixar a instituição como o significante primordial, como aquela, né, a palavra de onde tudo vem, o gesto inaugural. Isso acabou, né, estando presente na história da psicanálise, né, com a Sociedade Internacional de Psicanálise, com a Associação Internacional de Psicanálise, com a IPA, né, em que a gente via aquela iniciativa do Freud, de ter a Sociedade dos Anéis, né, eu acho que
então a maioria das pessoas deve ter lido já sobre isso, que quando eles vão fazer o primeiro estatuto da IPA, o Freud estava muito preocupado com os rumos da psicanálise, se ela se manteria ou não com os seus, né, com certos preceitos técnicos e teóricos, né? E a ideia dele foi montar um grupo secreto que não existiria no estatuto, mas que seria o fiador dessa continuidade da psicanálise. E isso, gente, é o desejo de não morrer, né? O desejo de permanecer vivo, é o desejo de nunca largar o seu lugar inaugural, né? Então, acho que é isso. Essa contestação do tripé é necessária, porque, caso contrário, ela só trabalha pela repetição institucional, né? E a instituição, a repetição, ela tem um movimento, né, que é o da pulsão de morte, né, que é o movimento pulsional por excelência. A instituição vai trabalhar pela sua reprodução e não por aquilo que a animava desde o início. Isso é um tema, né, da sociologia das religiões, que todo grupo que tem inicialmente alguém que é dotado de carisma, num determinado momento se torna, deixa de ser seita e passa a ser instituição, quando o carisma habita a instituição e, portanto, a sua hierarquia. Então, acho que isso, né? A gente precisa desse movimento de abrir mão e de contestar isso. Depois, o Cícero comenta das clínicas públicas e da questão da formação nas clínicas públicas, né? Eu acho que, primeiro, ah, acabou tendo uma grande coincidência, né? Uma afinidade eletiva, pensando com Weber, uma grande coincidência histórica de que a gente estava, né, a gente teve no planeta na última década uma série de movimentos de insatisfação, de movimentos de massa de insatisfação. Teve a Primavera Árabe, teve os ocupais, ocupados, né, que acabou também se dando numa série de lugares do planeta. Houve junho de 2013 no Brasil, né, que era esse movimento de insatisfação. E esses movimentos de insatisfação, eles provocaram um retorno da ideia de que a ocupação dos espaços públicos tem potência. Eu não morava no Brasil esse tempo, né? Estava em outros lugares acompanhando outras coisas, mas foi muito interessante voltar para o Brasil no final de 2017, quando eu voltei a morar aqui, e ver o quanto havia essa esperança, né? Apesar dos malogros de junho de 2013, havia uma esperança na possibilidade da ocupação dos espaços públicos. E aí, no mesmo momento em que a gente via, né, esse posicionamento de psicanalistas, de grupos de psicanalistas, com a eleição do Bolsonaro, com o golpe, né, parlamentar de 2016, depois com a eleição do Bolsonaro, com com esse retorno desse familiar discurso de ódio à diferença no Brasil, o quanto se viu, né, o surgimento desses grupos que ofereciam psicanálise em espaços públicos. E isso se deu no mesmo momento que se faz a tradução, né, do livro da Elizabeth Andantou, que é uma historiadora, né, tá no YouTube, vocês vão lá, me escrevam meu nome no YouTube. Eu organizei uma conferência da Elizabeth Andantou na USP ano passado, né? Ela é incrível, assim, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele dia eram tanto as perguntas que as pessoas faziam depois da conferência dela, como as perguntas que as pessoas mandavam pelo chat e me mandavam por mensagem. Eu estava ali o tempo todo cuidando dos grupos, né? Eram perguntas de ordem técnica, como se a Elizabeth Andantou pudesse dizer algo como historiadora, né, do manejo técnico. E ela o tempo todo respondia que tem como falar disso. Sou uma historiadora, né? Tô vendo os movimentos políticos, teóricos, né? Como isso foi acontecendo. E acho que isso, para mim, me ajuda a pensar, né? E tenho colegas queridíssimos. Eu mesmo tenho um grupo de psicanálise que atua com imigrantes, né? No espaço público, oferece escuta psicanalítica para imigrantes, né? Mas isso parece que legitimou essas iniciativas a se chamarem de clínicas públicas.
Eh, e isso colocou num pé de confusão muitas dessas iniciativas, né? O que é uma clínica pública, ou clínica psicanalítica pública, clínicas públicas de psicanálise, cujo o nome do livro da Elizabeth Chandantou era Freud Free Clinics, né? E tinha a ideia de ser uma clínica livre do dinheiro. Então acho que a gente deveria trabalhar pela realmente por entender toda essa série de grupos de movimentos como coisas diferentes e não como clínicas públicas, né? Porque as clínicas públicas acabaram eh, ficando com uma alcunha, né? Que por muitas vezes leva essa ideia do white savior, né? De um certo grupo de formação, eh, de uma clínica experimental, né? Da a psicanálise que é oferecida, algo que por vezes vai encontrar um certo espírito de caritativo, né? E o espírito de caritativo, ele é um espírito, né, em que se dá e que se cobra, né? E aquilo que se cobra é sim da ordem do reconhecimento. Então, acho que existe algo necessário em relação a todos esses espaços psicanalíticos, que é entendê-los dentro da sua pluralidade, né? Acho que tem algo que o amigo Augusto Coaraça, aqui de São Paulo, que trabalha com a clínica da Praça Roosevelt, né? Gosta de dizer, ele não é fiscal do nome de ninguém, que nome as pessoas usam para dizer da sua clínica, né? Elas que usem, mas eu acho que é interessante que a gente busque nomes diferentes para essas iniciativas, né? Eu gosto muito de clínicas psicanalíticas do social e no social, né? Tenho feito pesquisa em torno disso para também tentar entender que essa ideia, né? Existem diversas modalidades de entender o social e a política que estão na história da psicanálise, que são diversas, que precisam ser pensadas na sua complexidade. E mais ainda, né? Muitas dessas iniciativas e reflexões da história da psicanálise que se lançavam no social, elas, às vezes, elas tinham por objetivo, né, consciente ou inconsciente, de oferecer psicanálise, mas também, muitas vezes, de transformar algo do social a partir dessa escuta psicanalítica. E me parece que essa é a distinção mais interessante enquanto um- uma articulação ética epistemológica, né? O que que a gente está oferecendo? A gente está oferecendo tratamento psicanalítico para as pessoas ou a gente está tentando produzir uma intervenção no social? Eu não estou dizendo que as coisas não se encontrem, não se confundam e que dê para separar, essa é uma separação que é artificial, mas é uma separação necessária para que a gente, né, não comece a confundir os nossos lugares e achar daqui a pouco que a gente sabe não só o que é melhor para o outro, mas o que é melhor para a sociedade, né? E isso leva a gente sabe o que na política. Depois, acho que ali, né, fazer esse comentário desses preceitos que são presentes de forma mais ou menos mascarada, inconsciente, consciente nas associações de psicanálise. Eu não sei se as pessoas que já têm a minha idade, né, as minhas primeiras instituições de frequentação, e acreditem, eu frequentei muitas instituições de psicanálise, tanto no Brasil quanto na França, em Paris, né? Fiz realmente uma experiência antropológica em parte da minha vida quanto a isso. É algo muito impressionante, né? Como existe algo de uma mimesis, de uma imitação de um estilo, como se o estilo garantisse o analista. É uma coisa muito chocante isso, né? Eu me lembro quando eu fazia formação, fazia grupos na Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a POA, que é bastante pouco ortodoxa, acho que eu diria, até bastante aberta a diferenças, mesmo sendo lacaniana. E chego em Paris e vou continuar
minha formação frequentando a Associação Lacaniana Internacional, né, que era animada naquele momento pelo meu irmão, que nos deixou recentemente, pelo Shema, o Shemamá, e era chocante ver que os livros eram os mesmos, as citações eram as mesmas, os caminhos reflexivos e epistemológicos eram os mesmos. Eu pensei, cara, eu não atravessei um oceano para pensar do mesmo jeito. E acho que o maior cuidado que a gente tem que ter com esses preceitos, né, que são, no final das contas, os preceitos, essa mimes é uma promessa, né, de que a gente vai ocupar um lugar de exceção, de que a gente vai conseguir, né, ser reconhecido, né, tá dentro desse grupo dos que tem esse significante, essa marca, né? Então, acho que a gente tem um trabalho, né? Vamos pensar nisso que eu falei num determinado momento, assim, poxa, o Lacan, quando ele revaloriza o estudo do significante da linguagem, é por entender que os textos técnicos do Freud, naquele momento, eles tinham uma primazia política dentro da psicanálise. Então, tu vai ler sempre aquilo que se torna marginal. E essa é uma ideia que essa me parece uma sacada, uma estratégia interessante para a gente, enquanto psicanalistas. Que textos a gente não está lendo de determinados autores, que temas a gente não está falando, que discussões a gente considera desnecessárias, menores, ignoradas. O inconsciente está ali, e, portanto, o desejo está ali. Não, acho que é o único jeito de mobilizar a coisa é sempre buscar isso que está nas margens, né? E por isso que eu vinha comentando, né, associando um pouco com a Vânia, a partir disso de inclusão e exclusão, isso que eu tenho proposto pensar como, né, essa nova figura do psicanalista neutro é aquilo, é eu me sentir, eu vou dormir tranquilo porque, bom, eu no espaço que eu tenho, eu ofereço lugar para um negro falar. Né? Tanto que eu falo muito com os meus alunos, assim, a gente tem esse movimento muito bonito, né, muito importante, impressionante das cotas étnico-raciais nas universidades brasileiras e sociais, né, que elas são também, promovem muito sofrimento, porque é uma inclusão de corpos sem uma inclusão de epistemologia e de ancestralidade, né, até o momento. E acho tem essa discussão com alunos, né? Por que que eu vou falar sobre racismo e não chamar pela enésima vez, né, pela enésima vez um orientando negro para falar sobre racismo, porque às vezes parece que se eu chamo o negro que trabalha comigo para falar sobre racismo, eu posso dormir tranquilo depois, porque, enfim, ele tem um lugar de fala, e eu quero dizer, eu quero falar de certas coisas sem ter um lugar de fala, né? Eu quero me situar como uma pessoa de subjetivação racista, porque eu sou, né? Está na minha história familiar, está nos meus pensamentos. Eu fui um rapaz branco criado por mulheres negras, né? Como escrevia Rita Segato. Mulheres negras em que havia aquela confusão, essa relação libidinal, amorosa comigo, ela é amor ou ela é o trabalho da pessoa? O que que é isso? Isso está na minha história, isso, né? Isso é objeto de trabalho. Então, isso é exclusão, inclusão. Acho que a gente tem esse movimento, esse dever. E por fim, né, acho que o comentário do Vinícius, acho que situando primeiro a psicanálise como um sintoma e pode subalterno falar, acho que tem algo necessário da gente pensar sempre a psicanálise como um dever menor, e ressituando o que era, cara, o lugar de alguém como Freud, quando ele começa a trabalhar com psicanálise. Freud era um judeu. O que que era um judeu no começo do século XX? O que significava essa subjetividade judaica? Se a gente for ver aquele trabalho que né, a autoanálise do Freud, né, que a gente vê o Didier Angier escreveu, a gente precisa ver que naquilo que animava o Freud e outros psicanalistas tinha um desejo de enriquecer. Freud escreveu isso, gente. Meu sonho é inventar uma coisa, ter uma invenção que permita que eu fique rico e nunca mais trabalhe.
Meu sonho é, né, quando ele tem a ruptura final com o Jung, ele escreve uma carta para o Abraham dizendo: meu maior medo é que o Jung, esse ariano protestante, conquiste a terra prometida da psiquiatria. Ou seja, faça a teoria que seja aquela que será a teoria da psiquiatria, que era o que ele esperava para a psicanálise. Então, a gente precisa entender esses movimentos desejantes que vão paulatinamente perdendo a visibilidade política dentro do movimento psicanalítico. Né? E a partir disso, né, eu tenho uma proposição, eu acho que ah, né, existe todo um trabalho sobre as teorias pós-coloniais, decoloniais, descoloniais, né, como muitos sugerem o uso para brasileirar, que tentam sempre, né, pensar como retirar desse eixo eurocentrado dos autores. Acho que é importante esse giro epistemológico, mas acho que tem um erro aí, tem vamos dizer assim, um erro de rota que acontece muitas vezes, é que a gente tem que ficar o tempo todo se entendendo como subalterno. E acho que não. E acho que a psicanálise brasileira tem comprovado isso nos últimos anos. As inovações técnicas e as discussões políticas, ela tem vindo desse lugar de margem, que não é lugar de margem da psicanálise, é um lugar central, de transformação e de desenvolvimento da psicanálise planetária. Né? Então, acho que a gente não pode se entender como subalterno, não. Não precisa se identificar com agressor, porque nós somos agressores também. Mas eu acho que é isso, gente. E eu achei muito bom. Tô aqui pensando em algumas coisas que o Gabriel falou nessa série de respostas e pelo menos para mim foi bem instigante. A gente já vai no avançado da hora, então vou conduzir aqui para o nosso fechamento, agradecendo A gente, a todos vocês. Oi, o Guilherme falou? sim. Pode falar. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Obrigado pelos ensinamentos passados aí, pela forma como que foi passado. Eu tenho talvez uma provocação, talvez, mas uma pergunta também. Quando a gente está pesquisando e a gente está procurando, as pessoas estão interessadas em. Vamos falar primeiro do estudo da psicanálise, da busca sobre a psicanálise. Ah, a gente vê uma guerra entre grupos. Eu não sei se são grupos, eu estou falando isso de uma forma um pouco fora do círculo, tá? De quem vai ditar um pouco do que é santo e do que é profano dentro da psicanálise, dentro da forma como que você vai lidar, dentro do grupo que você vai entrar, como se você tivesse que se definir dentro de algum ponto, ah, se você vai agir de certa forma, talvez para ser aceito dentro de determinado grupo. As primeiras coisas que eu senti buscando ah, esse conhecimento, enfim, né? É basicamente isso. Mas eu tenho uma outra questão também, agora já passando para um outro lado, que é a forma com que talvez a gente possa entender essa procura, né? Esse movimento que está tendo, que tá acontecendo aqui, né? A gente está sentindo isso ter acontecido no Brasil de forma bem clara, mas ao mesmo tempo a inversão disso em outros lugares, talvez. O porquê disso, né? Por que que a gente tem esse florescimento que você falou aqui no Brasil, mas em determinados lugares, principalmente lugares que são talvez mais neoliberais que o Brasil, talvez, como Estados Unidos e Canadá, por exemplo. Eu morei no Canadá e não se fala em psicanálise no Canadá. Não sei se eu estou sendo um pouco radical, mas não se fala, mas talvez ah,
eu queria entender um pouco disso, né, dessas duas questões. São duas questões que eu vejo muito clara. Enquanto o Brasil e a Europa conversam um pouco mais com a psicanálise, você vê um outro eixo do mundo que não está conversando com isso, né? E por que que a gente tem isso aqui? E por que que a gente tem também voltando a essa questão de uma briga oculta de quem vai ditar o que é santo e o que é profano? Obrigado, Guilherme. Eu acho que bem brevemente, essa questão do santo e profano, a gente de novo, né, vê na sociologia das religiões, né? Você tem um livro como O Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade, toda uma teorização sobre o que que é centro, o que que não é centro, né? A gente vê, né, na formação das cidades, ah, aqui no Brasil, né, as cidades católicas, essa centralidade, né, das instituições, a igreja, a prefeitura, a polícia, né, o Foucault escreve sobre isso num texto O Nascimento do Hospital, vai falar um pouco disso, né, esses lugares de centro e aqueles que são profanos. E o Mircea Eliade vai trabalhar isso também pensando essa figura do xamã, né, como uma figura que é exatamente uma figura de dentro, uma figura de fora, é uma figura do curandeiro, mas é necessariamente alguém que viveu uma doença iniciática e que é dotado de técnicas e de possibilidades de tocar as fronteiras entre o visível e o invisível, né? Então, quando a gente vê essas discussões, essa genealogia de como se descobriu o xamã, né? Que primeiro o xamanismo era um nome que se dava para um tipo de curandeirismo das pradarias russas, e depois se entendeu o xamanismo como uma modalidade mais ou menos universal, ou universal, na verdade, em que se estabelecia certas figuras que eram marginais e que eram capazes de fazer esse trânsito entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, o mundo do espírito, da carne, o mundo do visível e do invisível, o mundo da mágica e o mundo material, né? Ou seja, eram figuras capazes de manipular o reino do litoral, dos significantes. Então, acho que a tua pergunta ela fala um pouco disso, né? Que a psicanálise, e não exatamente a psicanálise, mas as suas instituições, elas têm esse funcionamento que acabam repetindo essa ideia de um centro, porque a instituição é isso, ela trabalha com uma ideia de central, que é uma ideia fálica, né? Tudo gira em torno de certos significantes. E quando se tem esse funcionamento, né, certos significantes são o tempo todo sustentados e valorizados e reeditados, e outros acabam sendo relegados a um lugar ou de margem, ou de desaparecimento, ou de apagamento, e mesmo de rasura. Então, acho que, né, comentando sobre a psicanálise, o que é mais interessante é sempre a gente ver aquilo que está sendo rasurado, né, ou como não está se lendo certos conceitos, e isso é de novo, citando o Jacques Derrida, isso é um assinte ético derridiano, né, da desconstrução, que né, eu acho que tem um ensaio muito bacana para pensar isso, que é a farmácia de Platão, que o Derrida vai mostrar como o significante pharmakon foi traduzido na história da filosofia como remédio, mas ele pode ser lido como veneno. E isso daria consequências absolutamente opostas para muita coisa na filosofia grega, né? Na filosofia platônica, aristotélica e assim sucessivamente. Então, acho que isso é um trabalho de psicanalista, entender, bom, quem não está sendo lido, o que que a gente não está lendo, do que a gente não está falando, e aí, me parece muito fundamental também que a gente veja, né, por que que certos países, que são os países de fundamentação cristã, católica, né, judaica cristã, católica, na verdade, acabam tendo essa herança de uma cultura da subjetividade em que a psicanálise se presta, o quanto é sintomático disso.
né? Enquanto as culturas de matriz protestante acabaram demonizando a psicanálise, né? E tornando a psicanálise uma cultura praticamente proibida, né? Para os cuidados da subjetividade. Então, acho que isso é uma leitura muito necessária que a gente que a gente tem que fazer e que eu acho que, pensando como um psicanalista aqui, né? Um psicanalista que acompanhou certos movimentos na França, assim, em algumas universidades, é muito impressionante, né? Quando os cognitivistas, comportamentalistas começam, por exemplo, a ganhar certos cargos em universidade, eles trabalham muito rapidamente pela exclusão da psicanálise, das modalidades de formação, de cuidado, das teorias e terapêuticas, né? Eu acho que isso é algo que parece que, na minha opinião, comprovar que a gente está lidando realmente entre a psicanálise e as ciências comportamentais com uma distinção, uma cisão sobre o que é um ser humano, né? Que a psicanálise, apesar de tudo, né, de todo o seu elitismo e tudo isso que a gente fala, ela ainda assim é um bastião que nos ajuda a segurar o seguinte: o ser humano, a gente não sabe o que ele é, a gente não sabe o que ele quer, e cada vida é singular, né? Eu não sei o que é melhor para alguém. E mesmo que a gente receba o tempo todo pacientes que, no fundo, nos demandem, nos peçam, quero ser mais potente, quero trabalhar mais, quero ser melhor sucedido no amor, quero ser o melhor membro da minha família, quero ser o melhor cidadão, né? A gente vê o tempo todo sujeitos dizendo que querem uma adaptação a esse mundo. E esse mundo, eu acho que não está muito legal, né? Muitas coisas nele. Então, a psicanálise ela acaba sendo algo que diga, olha, a gente precisa pensar no nosso amanhã e o nosso amanhã não é algo que a gente vai poder reduzir a entender os seres humanos a partir de genes, a partir de traços, a partir de comportamentos, a partir de métricas. Não. Psicanálise é um não. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. Agora a gente vai ficando por aqui. Nosso horário já esticou. Eu tenho certeza que a gente vai poder contar com o Gabriel em outras ocasiões, a gente construindo aí pontes, sobretudo a partir do grupo de pesquisa, que a gente pode ter parcerias aí com os projetos desenvolvidos lá em São Paulo. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao Círculo de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora. A gente volta a se ver e se falar em breve, se tudo der certo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Boa Valeu, noite. Obrigada. gente. Tchau. Um abraço.